começou mais um programa Femininas, Vozes com Propósito. Que alegria estar com você aqui, que alegria poder tomar um café maravilhoso com você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós vamos falar sobre fé, vamos falar sobre mulheres com propósito, mulheres que entendem a presença de Deus, a voz do Senhor. E é tão bom ouvir testemunhos reais, histórias reais, que mulheres que estão inspirando tantas outras mulheres, né, Elines? Exatamente. Você sabe que aqui no programa Femininas, a gente conta histórias de mulheres que realmente têm uma vida transformada e alcançada pelo Senhor. A gente entende que viver com Cristo faz toda a diferença na nossa vida. E tem tantas mulheres com tantas histórias que vão edificar a sua vida e a gente não pode perder a oportunidade de trazê-las aqui. Hoje a nossa convidada, a gente vai compartilhar duas histórias que reúnem a vida dela, duas histórias muito impactantes, né? Ela é empresária, ela é esposa, ela é mãe de 2 filhos e ela tem assim um histórico de fé, de superação, de transformação, de milagres realmente que precisamos hoje compartilhar com você. Então hoje, com muita alegria, nós queremos dar as boas-vindas à nossa querida amiga Gleice Reis. Seja muito bem-vinda ao programa Femininas. Obrigada, meninas. Uma boa tarde. Obrigada pelo convite. Espero que esse bate-papo seja um bate-papo abençoado. E com muito amor, eu vou estar aqui, com muita fé, eu vou estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por você ter aceitado, né? A gente já às vezes convida com poucos dias de antecedência, a pessoa tem que correr na agenda para poder tirar um tempinho para estar aqui. Então nós que agradecemos, Gleice. Gleice, vamos começar o nosso bate-papo. A gente já estava aqui antes de começar o programa, a gente estava conversando, todo mundo desabou de chorar aqui, só para você ter uma noção. Ela foi contando um pouco do testemunho dela e a maquiagem foi derretendo, os olhos foram marejando, mas é isso mesmo. Estamos nos recompondo ainda aqui. Mas é isso que Deus faz. O Espírito Santo, quando ele chega, ele alcança a nossa vida, não tem como sermos as mesmas pessoas, né? Verdade. Depois de um encontro com Cristo, a vida da gente muda por completo. E quem ouve isso tem que ser impactado também. Mas hoje, Gleice, quando alguém pergunta quem você é, além da profissão, né? Você tem a profissão que você exerce hoje, tem aquela que você exerceu por muitos anos, mas hoje quem é a Gleice Reis? Conta pra gente. Bom, hoje eu tenho 38, né? Sou mãe, sou esposa, sou empresária, já fui do ramo financeiro, hoje sou do ramo da beleza, com os 2 salões aí no mercado. E a Gleice hoje é uma mulher que acredita que jamais estará sozinha e começará o dia dela sozinha. Hoje eu te falo que nesse mundo louco que a gente vive, a gente precisa saber que a gente tem que ter direcionamento, né? E hoje, depois de tudo que aconteceu, de tudo que vem acontecendo, eu posso te dizer que a Gleice é uma mulher que precisa tomar decisões sérias todos os dias. É uma mulher que tem 38, 36 famílias por trás dela. É uma mulher que precisa estar firme para todo mundo, mas é uma mulher também que está se fortalecendo em Cristo. Porque como é que eu vou amparar todo mundo se eu não estiver bem? Então, meu maior desafio hoje é estar fortalecida, estar bem comigo mesmo e estar ajudando outras mulheres, porque esse ramo da beleza, ele é a maioria vivido por mulheres, temos homens, mas é a maioria vivido por mulheres. E eu costumo dizer para vocês que nesse sentido, quando a gente trabalha com a beleza, em espaços de beleza, nós recebemos pessoas que querem um momento para relaxar e às vezes um momento para dividir ali aquele dia, né? Então, muitas vezes a ida ao salão é uma terapia. Sem dúvida. Né? E você precisa estar bem. Então, hoje eu sou essa pessoa que tento me fortalecer todos os dias para estar fortalecendo pessoas que buscam isso. E o meu time, mais do que nunca, precisa de alguém forte do lado dele. Então, eu sou essa mãe, essa esposa, essa mulher que está se renovando, se fortalecendo todos os dias. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. É reconhecer quem você é e quem você ainda pode ser, né? Exato. Você está se transformando, se renovando, se fortalecendo em Deus. Então, grandiosa será a futura Gleice. Essa já é uma mulher fantástica, a que está por vir, com certeza vai ser muito maior, muito melhor, porque quando Deus está
controlando, né, os nossos passos, os nossos pensamentos, não tem como sermos pequenos diante de Deus, né? Pequenos, a gente está falando nesse âmbito. Sim. Então, quão grande eu já vejo a Gleice aqui, daqui adiante. Sim. Vai. O meu diretor estava falando aqui para eu sorrir. Eu falei, estou sorrindo. Minha amiga, a gente estava contando um pouquinho, né? Você estava contando pra gente um pouquinho do seu testemunho, da sua história. E hoje a gente vê que você é a carta viva de Deus, né? De tudo que Deus ele tem feito na sua vida. Hoje você fala um pouco, né, da presença de Deus, como você falou tão bem. Você tem que ser referência para tantas mulheres, principalmente para quem está ali no ramo da beleza. Tem que transparecer que não é simplesmente só o que está aparecendo por fora, mas aquilo que a gente está sentindo também por dentro. E aí que vem o que Deus ele tem feito na tua vida e como ele tem te usado, né, para impactar tantas mulheres. Mas, como a gente falou aqui, né, ela tem um salão, né, hoje. Depois a gente vai contar um pouquinho sobre a história do salão no próximo bloco. Mas agora a gente está contando um pouquinho sobre a sua vida. E como você falou no seu testemunho, antes de ser quem você é hoje, filha de Deus, né, você passou por um processo. Sim. E em que momento você olhou para a sua vida e você se sentiu perdida? Você não estava, você estava fisicamente bem, mas não internamente bem, né? E isso acontece com tantas mulheres, Sim. muitas mulheres que estão nos assistindo hoje aqui, né? Às vezes a pessoa está ali numa rede social, postando, tá tudo bem, bom dia, como está maravilhoso, mas na verdade não é aquilo com que ela está vivendo, né? Em que momento deu esse start na sua vida? Você falou assim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde. Conta um pouquinho da tua história, do que você passou para quem está nos assistindo aqui. Assim, meninas, assim, Gabi, eu acho que eu fui parada, né? E essa parada aconteceu em 2022 e eu acabei não entendendo, né? Eu já trabalho com liderança há mais de 14 anos. Eu era líder do sistema financeiro, tinha pessoas por trás de mim, work ali, trabalhava. Tinha os meus objetivos profissionais e era a minha prioridade naquele momento de vida, né? E estava aqui, estava com tudo ok, estava entregando, estava buscando as minhas realizações. E aqui dentro, depois de muitas coisas acontecendo, eu fui líder através do Covid, então peguei Covid 3 vezes. Nesse processo também, devido ao cargo que eu exercia, tiveram situações bem complicadas que aconteceram, de tentativa de sequestro, a doenças ainda oriundas do Covid de alguns colaboradores da época, desafios grandes onde eu realmente ficava ali muito consumida com tudo aquilo que eu buscava, porque era o meu momento de realização profissional. Até que chegou um belo dia que eu, a caminho desse trabalho, comecei a me sentir muito mal, sem sinal nenhum. Começou uma palpitação, um negócio estranho, um sentimento estranho, e naquele dia eu fui parada quando eu senti coisas que me pediram voltar àquele ambiente de trabalho. E eu não entendia nada porque tudo aquilo estava acontecendo comigo. E posso te dizer que foi um momento de ápice profissional e que eu não aceitava ser parada. E aí, só que quando eu olhava para trás, eu via que na esfera profissional estava tudo ok, né? Eu estava super realizada, estava bem, estava onde eu sempre quis, mas em outras esferas eu estava super equivocada sobre o que era estar bem, o que era estar feliz. Então, a partir daquilo, eu passo por uma fase que eu posso te dizer que é uma fase muito complicada da minha vida. Eu sempre fui uma mulher muito batalhadora, uma mulher filha, uma caçula de 3 filhos, de uma mãe que nos criou a partir dos meus 8 anos sozinha, de família muito humilde, onde eu tinha a opção de correr atrás, né? Nunca veio nada fácil. E passei por várias situações e vários dilemas familiares no âmbito familiar, onde eu cheguei no patamar e falei assim, eu quero tudo diferente de tudo isso que eu estou presenciando hoje. Então esse era o meu dilema, né? De batalhar, de conseguir alcançar áreas e proporcionar coisas boas para a minha família naquele momento. Então quando isso acontece, que eu me encontro no meu ápice familiar, no meu ápice profissional, e eu caio literalmente, porque ali me assolou
problemas psicológicos, né? Problemas de depressão. Eu fui parada por uma síndrome do pânico absurda e eu não fui impedida de voltar a exercer as minhas funções da época. E aí, quando eu sou parada, e eu não conseguia entender por qual motivo eu fui parada. Então, aquilo mexeu muito comigo, me colocou muito em duvidar do que eu realmente seria. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Em duvidar se eu realmente era capaz de estar exercendo aquilo, de estar naquele lugar. Enfim. Foram anos muito difíceis. Falou que tomou remédio também, né? Comecei a tomar, entrou em depressão consultas, profunda, assim, né? Comecei a um remédio, aí não aceitava ir no psiquiatra, porque eu achava que aquilo era uma coisa de outro mundo. Isso a gente está falando de 2022. Na época, esse assunto não era tão divulgado assim como é hoje. Hoje a gente tem mais acesso às informações. Naquela época ainda era algo que não Antigamente falavam até que era frescura, né? Quando a pessoa tinha uma depressão, frescura. Tinha muito preconceito, né, sobre isso. Muito mesmo. E coloquem quando uma mulher sofre com isso. Então já vem outras teses, outras situações que envolvem a questão da mulher no âmbito profissional, dela não aguentar aquela pressão psicológica, né? O cargo, a carga emocional, enfim. Então, eu mesmo comecei a me colocar em xeque naquele momento. Então, se começou um remédio, depois passou para 2 remédios, chegaram em 7 remédios controlados. E no meio dessa situação toda, desse turbilhão de emoções, de eu realmente duvidar de mim como pessoa, eu descobri uma gravidez. E aí eu falei, meu Deus, matei meu filho, porque tomando tudo isso de remédio, o que vai acontecer comigo? Aí tu tens uma Gleice que já estava totalmente desnorteada psicologicamente, uma Gleice que começou a entrar em pânico, porque eu tinha uma vida ali dentro. E aí aciona médico, vai em cima, vai embaixo. Estava tudo bem com ele, mas com o passar da gestação, tivemos muito mais problemas referentes a essa gestação, por conta de todo esse processo inicial de medicação, de remédios controlados e de estresse, de traumas ali que eu estava vivenciando dentro desse período muito difícil. Veio a minha bênção de Deus, que se chama Gabriel, que hoje está com 3 anos. Logo no nascimento dele, na verdade, antes do nascimento dele, ele foi diagnosticado, né, com 2 patologias ainda dentro da barriga, na gestação. Foi muito difícil. Nós tivemos que ter alguns deslocamentos daqui, da capital na época, porque não tinha, né, o tratamento dele aqui, não era liberado o tratamento dele aqui. E aí eu te digo que ali eu já fui começada a colocar um propósito. Porque é como se naquele momento Deus chegasse comigo e falasse assim, agora não é sobre você, agora é sobre ele. Eu estou te entregando ele para você cuidar dele. E eu preciso que você esteja bem para cuidar dele. Como era que eu ia estar bem e como era que eu ia cuidar dele? Então, por várias noites eu cheguei e falei assim, Jesus, me ajuda a cuidar dele, ele precisa de mim, eu não posso fraquejar nesse momento. E assim fomos, né? Dentro de todo esse processo, a gente conseguiu, graças a Deus, depois de 8 meses, a cura do Gabriel. E aquilo foi um gás, mas em compensação, toda aquela atenção para ele, depois desse momento, se volta de novo para mim, após esse processo. Temos uma fotinha também da família dela aí, se nosso Cadê diretor puder diretor? colocar. Cadê diretor? A foto da família, Gleice com seu Enquanto a esposo, gente vê a seus filhos, família, né? Ó, que lindo. Ó, que lindo. Esse é o Gabriel. Este é o Gabriel E de 3 e este é o Mateus, que tem 10 hoje. Mateus Esse é meu e marido, Gabriel. Leonardo. Família linda, abençoada. família Amém. linda, né? Amém. São tudo para mim. A gente só consegue entender realmente os planos de Deus, né? Quando a gente vê o depois, né? O que passou e hoje, quando se olha assim, ó, a família que Deus queria Deus me dar. te deu uma vida, né? No momento que você estava ali Exato. sentindo a morte, Deus te deu uma vida, né? Amém. Não tenho Uma dúvida. nova vida. A maternidade por si só, ela já é desafiadora, Sem né? dúvida. Período gestacional, pós-parto. E viver tudo isso saudável já é desafio para muitas mulheres. E viver isso dentro da condição que a Gleice se encontrava, né?
num quadro de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tomando 7 medicações, né? 7 medicações fortíssimas. Assim, deve ter sido muito difícil. Muito. Muito difícil. Eu acho que quando você tenta lembrar, né? Por isso que você se emociona e vê, meu Deus, como eu consegui? Mas é exatamente para Deus mostrar, não foi por você, fui eu do teu lado, né? Não foi pela tua força, pela tua inteligência, pelos teus conhecimentos, mas foi porque eu estava do teu lado. Para a gente entender que é Deus, né? Que sempre foi Ele. Em meio a tudo isso, né? Todo esse sofrimento pessoal, psicológico, emocional, a situação de saúde do Gabriel, como você chegou assim, viu uma luz, sabe? Aquela luz no fim do túnel. Eu imagino que por muitas vezes você se sentiu no fundo do poço, né? Num abismo profundo, sem saber se conseguiria sair daquele lugar. Mas quando foi que você viu uma luz? Quando foi que Cristo entrou nessa história? Quando foi que realmente a chave virou? Né? Na verdade, a minha família, a base da minha família é toda católica, né? Eu, às vezes, muitas das vezes, dentro desse processo, eu não conseguia nem orar, nada, não conseguia rezar, nada, nem aquelas orações de padrões que a gente, né, cresce, nasce... Se voltar para Deus, se assim, voltar, de alguma nada, forma. gente, por vários dias eu deitava e eu não conseguia fazer nem metade de uma oração, nada. E dentro desse processo da volta do Gabriel para casa, eu digo que me enviaram um anjo chamado Elisete, que é uma secretária que trabalha com a gente dentro desse processo vai fazer 2 anos agora. E ela me via entrar no quarto para dormir às 9 horas, 10 horas da noite e me via sair desse quarto no outro dia, 14, 15 horas. Dentro desse processo, né? E ela sofria junto comigo, porque eu digo que quando nós temos alguém depressivo em casa, essa pessoa não é só. Todo mundo acaba participando e partilhando desse processo, dessa doença junto dentro de todo mundo sofre junto. E ela simplesmente chegou um dia para mim e falou assim: eu não vou compartilhar disso aqui com a senhora. Eu não vou aguentar lhe ver assim desse jeito. Eu queria lhe fazer um convite para a senhora ir à minha igreja. E eu sempre falava não. Esse convite ela partilhou desse convite comigo assim umas 4 vezes. E na 3ª vez ela chegou para mim: eu tenho um convite especial hoje para a senhora. Eu quero que a senhora participe da campanha que vai ter na minha igreja. Eu falei: o que é campanha? Ela me explicou direitinho e tal. Ela falou: tá aqui, eu vou lhe entregar. E me entregou um folhetinho que existe da campanha. Eu falei assim: eu não vou não. Ela falou assim: se a senhora não for, vou sair. Aí eu digo: meu Deus, minha secretária está me ameaçando. Eu peço demissão. Eu vou pedir demissão. Eu falei: como assim? Foi na maior... Corajosa, viu? Você podia muito bem dizer tchau. E aí eu falei: meu Deus, eu vou. Aí eu falei, fiquei com aquele negócio no coração, eu vou. E aí participei. Meu primeiro contato a igreja, a palavra, entender, foi através dessa semana da campanha, né? E aí eu fui a primeira vez, aí a campanha é de segunda ao domingo, e aí eu fui a segunda, fui terça, fui quarta, até a sexta-feira. Meninas, eu não entendia nada, assim. Foi uma coisa que eu entrava, parece que eu entrava anestesiada, eu não conseguia entender a palavra, eu não conhecia os louvores. Eu ficava sentada e era um choro, um universo novo. E às vezes me dava um medo, um receio quando eu entrava na igreja. E aí eu ficava no vou. Aí depois que eu chegava, aquilo aliviava. Enfim, foi um mix de sensações. E eu digo que o ápice desse meu primeiro contato, que foi na campanha, foi o sábado da alvorada, onde ela falou: dona Gleice, você tem que estar 6 horas lá. Eu falei: meu Deus, eu não vou 6 horas, eu fico com medo de pegar o carro e sair de madrugada, eu moro um pouquinho distante. Fui. E aí, quando eu cheguei lá, algo sobrenatural, surpreendente aconteceu naquele dia. Eu digo que aquele dia foi um marco para mim, dessa minha história com Jesus, dessa minha aproximação na palavra, que não é sobre religião, não é sobre igreja, é sobre você se conectar com Ele.
Eu posso dizer para vocês que aquele momento aconteceu um episódio muito forte dentro da manhã, onde estavam tocando os louvores e 2 pessoas ao meu lado, lotada a igreja. Foi, acho que, a primeira vez que eu consegui ter dimensão do que era aquele momento, né, do que representava aquele momento para tantas pessoas que ali estavam. E naquele momento especial eu fechei os meus olhos e 2 pessoas do meu lado começaram a orar em línguas. E aí aquilo mexeu comigo, aquilo foi me trazendo algo muito, assim, diferente de tudo que eu tinha vivido. Naquele momento é como se os meus ouvidos tivessem sido, assim, destampados. E aí aquilo que eu não entendia, aquilo que eu não escutava começou a fazer sentido para mim. E me marca muito esse momento. Toda vez que eu falo dele, meu coração, ele... Foi o momento do seu encontro real com Deus, assim. Foi nessa manhã. E aquilo foi anestesiando meu corpo. E quando eu comecei a sentir aquilo, eu sabia que tinha algo especial acontecendo ali. Eu não entendia. Não conhecia um louvor, não conhecia nada. Eu só falei para ele assim: Jesus, se tu estiveres aqui, eu preciso que tu me cure. Porque essas crianças, essas pessoas, a minha família precisa de mim. Eu não posso me perder. Eu preciso me encontrar de novo aqui dentro do meu coração. Eu nunca fui essa pessoa frágil. Eu nunca fui essa pessoa fraca. Então me traz essa fortaleza. Me sustenta. Se for isso, eu me entrego em tuas mãos. E dali para frente, coisas foram me trazendo para a igreja, situações foram me trazendo para a igreja. Fiz conexões e eu posso te dizer que a partir daquele momento, tudo começou a mudar. Eu tive respostas. Eu costumo dizer, meninas, que todas as manhãs da minha vida, quando eu converso com ele, como se ele fosse o meu melhor amigo, eu falo assim: se eu tiver sabedoria e discernimento, se tu me deres através da tua palavra, me traz direção, me ajuda a encontrar as respostas que eu preciso no dia. E as respostas vêm. E quando as respostas começaram a chegar, que ele provou por A mais B que ele estava do meu lado, todo aquele medo, toda aquela angústia foi se dissipando. Se dissipando. Eu nunca me senti tão acolhida. Eu acho que o diferencial dentro de todo esse processo é que eu nunca me senti tão acolhida por pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Começou pela célula, começou pela minha líder, pastora, programas dentro da igreja, encontros dentro da igreja. E quando eu queria cair, alguém mandava um WhatsApp assim: você não está sozinha. Deus, ele nos dá pessoas, né? Deus, ele envia pessoas ali para falar na nossa vida, né? Então, às vezes a gente acha que pede muito por coisas, né? Deus me abençoa profissionalmente, me abençoa com o bem, mas na verdade, quando a gente está ali naquele momento, como você falou, ninguém conhecia o seu interior. Deus, ele vai enviando pessoas, assim como enviou a sua secretária, né? Que você falou, olha, queria demitir ela tá mandando em mim. Mas Deus enviou, Deus estava ali trabalhando. Ela foi uma... E às vezes a gente no nosso quarto, né? No nosso quarto escuro, às vezes... Quantas vezes você deve ter entrado nesse quarto, como você falou, e demorado para sair, falando, eu preciso de algo. Só que Deus, ele te mostra que você nunca esteve sozinha. Sim. Né? Deus, ele nunca te abandonou. Como você estava falando sobre esse processo da igreja, que você foi de segunda a sexta ali e não entendia nada, mas ele estava com você. Porque Deus, ele se permanece presente. Só que no momento que você abre o seu coração, ele fala, opa, você falou, eu quero te conhecer, eu preciso do Senhor. Que aí ele entra e ele faz essa morada, né? Que ele entra e ele faz, porque eu sempre digo que o nosso Deus, ele é um Deus muito educado. Ele é um Deus que ele não é como qualquer outra coisa que vai arrombando. Ele vai pedindo, posso entrar? Eu quero entrar na sua vida. Empurra a porta, eu quero isso. Ele Ele é um
Eu digo que ele é um príncipe, um cavalheiro. Ele vai entrando ali, falando, eu posso entrar, eu quero transformar. E você nunca esteve sozinha. E isso é a prova viva hoje de você estar aqui, de você estar viva, de você estar com a sua família, porque Deus, ele nunca te abandonou. Aleluia, não tenho dúvida disso. Hoje as lágrimas não são mais de tristeza, né? Isso. São lágrimas de gratidão do que Deus fez. E está fazendo. E está fazendo. Isso é só o Espírito Santo que consegue realmente transformar de dentro para fora. E é muito lindo ver, né? A gente sempre fala que o nosso programa, nós poderíamos estar convidando influenciadores com sei lá quantos seguidores, mas a gente quer mostrar histórias reais, pessoas que foram transformadas por Deus, mulheres que são inspirações, que eu creio muito que hoje você é referência, né, no seu trabalho para tantas pessoas que trabalham, são 38, quase 36, 38 famílias que estão ali e que olham para você hoje como uma mulher que superou desafios e hoje tem se superado cada vez mais, e isso que é lindo de ver. Com certeza. E se você pudesse mandar uma mensagem hoje para aquela Gris que estava do passado, né? Que estava naquele quarto escuro, que estava naquele momento de tristeza, por que eu estou falando isso? Talvez quem está nos assistindo hoje esteja nessa situação, esteja nesse quarto escuro, esteja sem saber o que fazer, esteja tomando remédios e talvez não consiga achar uma saída. Talvez a gente está falando sobre um assunto muito delicado, porque a gente já viu tantas pessoas que acabam tirando a sua própria vida. Exatamente. Né? É um assunto que tem que se falar, né? É um assunto difícil, porque, como eu falei, não é frescura, não é uma realidade, é uma doença. E se você pudesse falar hoje para essa mulher que está nos ouvindo, que está nessa depressão, o que você falaria? Às vezes está sofrendo em silêncio, isso, né? Eu acho que o mais desafiador é isso. Várias pessoas não reconhecerem que precisam de ajuda. Eu acho que negligenciei isso por muito tempo, né? Quando alguns sinais aparecem, você não reconhece. O que eu posso te dizer, Gabi, é assim, eu estive lá, só que o remédio, às vezes, ele é preciso, necessário, os profissionais da área são extremamente necessários, porque eu digo que pena que todo mundo não tem acesso a uma terapia. É verdade. Em que quando eu cheguei lá eu fui extremamente preconceituosa. Que pena que as pessoas não têm acesso, porque se eu pudesse, eu até proporcionaria isso para mais pessoas. Quando você começa a ter alguém que te escuta e você vê que mesmo depois dessa escuta ativa, você sente um vazio dentro de você, mesmo depois de toda a medicação, você começa a ter aquele processo de novo, dia após dia. Eu sempre me perguntava, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que eu vou me curar disso? Se o ciclo começa na manhã e inicia na outra da mesma forma. Então eu posso te dizer que para essas pessoas, né, para essas muitas mulheres que estejam passando por isso, para famílias que estejam passando por isso, para os jovens que estejam passando por isso, para mim foi a minha salvação. Eu buscar através da palavra essa libertação de dentro de mim, essa sensação que a gente tem que a gente não vai dar conta, que a gente não importa se a gente está ali ou não. A sensação que eu tinha era essa. Independente das pessoas que dependam de você. Parece que não faz mais sentido. E você precisa buscar esse sentido em alguma coisa. Graças a Deus eu tive merecimento de ter alguém que me fez me conectar e me fez eu reconhecer que eu fazia assim sentido e que eu era assim importante e que a minha presença poderia ser essencial para pessoas, meu bebê, marido, família, colaboradores, prestadores de serviço. E naquele momento a Gleice não acreditava nela, como várias pessoas nesse momento não acreditam mais em si.
Só que é muito difícil alguém chegar e falar, olha, acredite em você, olha, esse medicamento aqui, ele vai te trazer resposta. Não vai. Porque durante 3 anos da minha vida, eu não encontrei resposta nisso. Eu encontrei resposta quando eu me senti abraçada e me senti protegida por aquele cara lá de cima. Quando ele me fez enxergar a importância que eu, através da vida que ele me deu, tenho, não só para outras pessoas, mas para mim. Sabe, eu olhar para si, que às vezes a gente não tem, que a gente precisa estar bem para todo mundo, e aí para filho, para marido, para empresa, e aí a gente. Então ele me fez olhar para dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso me abraçar. E aí ele me deu um abraço, eu me abracei e entendi que a partir daquele momento eu precisava partilhar de uma outra jornada. E aí isso foi em setembro de 2025 e depois de setembro veio 2 meses. Novembro eu desmamei todos os remédios que eu estava tomando. Amém, glória a Deus. Isso Hoje, é uma vitória muito grande. eu não tomo mais nenhum remédio. Eu acordei um dia e conversei com ele, que eu converso com ele. E eu falei, a partir de agora foi. E ele me ajudou. Glória a Deus. Olha que testemunho maravilhoso. Ainda tem muito mais. Nós vamos dar um rápido comercial. Não saia daí. Se você estiver aqui no banheiro, tiver que pegar o seu cafezinho, vai rápido que a gente já está de volta. Só o tempo de se recompor Só aqui. o tempo de se recompor aqui, se recompõe aí. E aproveite e compartilhe. Né? Compartilhe no YouTube, TV Livre Belém, no Instagram, TV Livre Belém, e compartilhe com aquela pessoa que você ama, com aquela pessoa que você sabe que está passando por uma situação talvez semelhante. E já já a gente está de volta. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp, que a chance que você tem de sair daqui sem carro é 0. E vem para número 1 da cidade. Vem! Estamos felizes em apresentar a nova campanha WLA Fibra completa para você, com uma marca forte e imponente, além de outros serviços que já oferecemos, como WLA TV, jornais, novelas e entretenimento. Agora também você pode ter acesso aos melhores streams do mercado, como Globoplay, Telecine e Premiere. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou site e vem ser WLA. Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito.
voltamos, viu? Foi bem rapidinho, deu tempo nem de fazer o café completo, foi só um golinho. Mas estamos de volta, hoje com a nossa querida amiga Gleice Reis, que está aqui compartilhando da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida, né? Quando a Gleice pensava que já estava no ápice da sua vida profissional, no ápice das suas conquistas, dos seus sonhos, algo aconteceu, né? Algo mudou dentro dela. Gleice se encontrou numa situação muito difícil para todas as pessoas, né? Ninguém quer estar nesse quarto escuro, como a gente falou aqui, mas em meio a esse quarto escuro ela encontrou o Senhor. E quem encontra Cristo não tem a vida mais como era antes. Ele transformou e tem transformado, como ela mesmo diz. Ainda é uma bebê na fé. Sim. Eu estava fazendo as contas, tem 10 meses de 10 conversão. meses. E 10 meses parece pouco tempo para ter uma vida totalmente transformada. Mas o Senhor é o Deus do tempo e Ele faz tudo que Ele quer no tempo que Ele quer. E Deus já fez grandes coisas na sua vida em tão pouco tempo, né? Gleice é empresária do ramo de beleza, né? Ela é CEO de um grupo de salões de beleza aqui na nossa cidade. E hoje ela trabalha, né, restaurando fios, digamos assim, cuidando dos fios, restaurando a autoestima de muitas mulheres, né? Que toda mulher, quando vai para um salão de beleza, ela não sai de lá como entrou. Terapia também. É uma terapia. A gente sai de lá transformada não só fisicamente, mas o interior da Sim. gente se renova. E Gleice entendeu isso na sua própria vida, né? Deus também começou a restaurar por dentro, foi fazendo alguma coisa. E hoje você tem essa história, né? Então, você consegue fazer alguma analogia na sua vida emocional e espiritual com o que você vive hoje na sua vida profissional também? Sem dúvida. Eu acho que você não é vivenciar aquele superficial, né? Não é fazer um embelezamento externo e dentro realmente você não está ali bem. Então, imagina você receber aí 300, 400 mulheres por dia, por mês, e você ali como líder, como gestora, você não está bem, né? Então, era o que eu mais me perguntava, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso estar bem para trabalhar com eles bem, para receber aquelas pessoas que precisam chegar aqui para esse momento de relaxamento, para esse momento de encontro bem. Então, assim, é muito difícil quando a gente busca esse superficial e a gente não tem paz aqui dentro, né? Então, eu digo que é o mais desafiador dentro desse processo. E hoje está dentro da empresa, mais firme, dentro do propósito. Reafirma você que eu estou no início de uma jornada, né? Tenho noção total disso. E tenho noção que ainda temos propósitos a serem vencidos, ainda temos muitas coisas aí pela frente, mas hoje diferente do que foi, hoje diferente do que aquela pessoa foi lá atrás, né? Então, eu acho que hoje eu posso te dizer que eu tenho uma pessoa do meu lado 24 horas que me ajuda a tomar todas as decisões que eu preciso tomar. E ainda vou te dizer mais, tenho respostas dele. Porque às vezes eu falo assim, Senhor, me traz respostas. E Ele me traz a resposta. Já tá com eu falo intimidade. Assim, gratidão, Senhor, por isso. Então, posso te dizer que hoje os meus dias, eles tendem a ser mais leves, porque eu sei que hoje não estou sozinha. Que coisa maravilhosa, né? Literalmente você pode falar, não sou mais quem eu era, mas sei que ainda não sou quem Sim, Deus quer que eu seja. Né? E a gente percebe isso conversando com você, entendendo o agir de Deus, que isso é só o começo. Amém. É só o começo. Muito, muito mais Ele fará. Amém. É só o começo. E a gente disse que a gente chamou ela hoje aqui na intenção até de falar um pouco sobre o salão, sobre beleza. Mas enquanto a gente estava no comercial, eu falei assim, não dá para mudar o tema hoje, não. Não quero falar sobre cabelo. Mas porque é tão lindo ver sua história, é tão lindo ver o que Deus fez, como ela falou, tão pouco tempo, mas nosso Deus é o Deus do tempo.
E eu creio que tudo aquilo com que você pediu no secreto, na sua angústia, Deus ele foi e hoje ele resplandece sobre a sua vida. E a gente vê que você é uma carta viva do Senhor, né? O que Deus ele tem feito, da onde ele te tirou. E isso me alegra muito ver mulheres com propósito, mulheres que vão estar ali falando na vida de outras mulheres. E você te olhar me faz querer mais buscar o Senhor. Amém. De verdade, me faz querer acordar todas as manhãs e falar, Senhor, fala comigo, Senhor, transforma a minha vida. E foi por isso. Eu creio que Deus ele já sabia que ele ia te usar muito. Amém. Amém. Mas, falando sobre cabelos, Agora a gente não vai sair da nossa Volta volta pro roteiro. Sim. Que eu queria o programa inteiro falando sobre o seu testemunho, mas vamos ter que voltar ao nosso roteiro. Não pode perder a oportunidade, né? Queria pedir pro meu diretor colocar aí a foto do salão, né? Você aproveitar essa oportunidade, você que não segue, às vezes você quer conversar um pouquinho mais com ela, ela vai estar lá no salão, né? A G2 Beautiful. Beauty Hair. G2 Beauty Beauty Hair. Segue lá Hair. no Instagram. Chique. E aí, se você puder seguir, tem 2 lugares, lá em Ananindeua, né? E em Belém, ali na Tavares Baixos. Bastos. Tavares Bastos. Então, segue lá o Instagram dela, você vai ser muito bem-vinda. E falando sobre beleza, falando sobre cabelos, né? Quanto você acha que a beleza, o cabelo interfere numa autoestima de uma mulher, né? Eu digo que enquanto a gente começou a conversar, eu falei sobre os fios brancos e aí já começou a aparecer os fios brancos e eu falei assim, quero logo ir no salão ajeitar meu cabelo, porque quando a gente sai do salão, a gente, principalmente quando o maridão vai buscar, parece que a gente abre a porta do carro e vê aquele sorrisão, né? Olha como eu estou bela. E às vezes a mulher, ela está ali naquele momento, talvez não seja uma depressão, talvez seja uma angústia, eu não sei o que você está passando. Mas toda mulher sabe que quando a gente vai no salão, a gente volta transformada. Algo muda. Sem dúvida. E como é essa autoestima? Você que tem trabalhado com essas mulheres, né? Você que tem direcionado ali essa equipe, como é que você tem enxergado sobre a autoestima das mulheres? Meninas, falar um pouco do G2 Beauty Hair para vocês, o G2 Beauty Hair é uma história de superação, né? O G2 Beauty Hair, ele nasce desde 2019, eu tenho uma sócia, que é minha irmã, né? É G2 porque é Gleice e Gláucia. Ah, legal. Então, G2 Beauty Hair, ela é profissional da beleza, né? Eu sou CEO da marca, fiz a criação, toco as empresas e eu posso te dizer que por trás do G2 tem 2 mulheres muito fortes, que se encontram em situações diferentes de vida, mas que são mulheres que deram a vida para esse negócio ele startar em 2019. E eu posso te dizer que é um lugar mágico. O nosso slogan é cuidar de mulheres reais. Então, não interessa a cor, credo, como você chega, se você está bem, se você não está, mas que você vai sair com o atendimento que a gente passa ali, faz o treinamento com as meninas, olhar nos olhos, sentir o que o cliente precisa, o que ele deseja, o que ele quer. Então eu digo que é um ambiente onde a gente tem várias transformações, várias histórias de superação, é um ambiente que às vezes a gente chega de um jeito, sai de outro, é onde a gente recebe pessoas de um jeito e essas pessoas ali no final do atendimento contam as histórias, então é um ambiente de troca. Então, muitas das vezes, eu me perguntava assim, meu Deus, eu estou num lugar que é tão abençoado, que é tão próspero, que tem tantas histórias de superação, por que eu não consigo essa superação para mim? Então, era também uma das cobranças que eu tinha lá atrás, mas eu posso dizer para vocês aí que durante esses quase 7 anos que a gente vai fazer agora, em outubro, é um lugar que a gente faz com muito amor, com muito propósito, porque elevar a beleza, elevar a autoestima de tantas mulheres, tantos homens e mulheres que passam por ali, eu digo que é uma dádiva, porque eu não sou profissional da área, mas aquele profissional que recebe o cliente de um jeito e se dedica aquelas horas ali, transforma aquela pessoa, e quando aquela pessoa olha no espelho e fala assim, meu Deus, e a gente vê o brilho nos olhos daquela pessoa, nada paga, nada paga. Aquilo é um momento que eu digo assim, surpreendente, que bacana. Parabéns pelo seu trabalho, porque eu digo que eles são mágicos, né? Eles fazem aquela
naquele atendimento, conduz aquele atendimento com muita maestria. Ah, que maravilhoso, né? E a gente queria pedir algumas dicas, já que a profissional está aqui, né? Ela, como bem falou, ela é a CEO, mas eu sei que você vive hoje esse mundo e sabe mais do que nós, sabe mais, com com certeza. E a gente pudesse dar algumas dicas sobre cuidado, né? Para quem está nos assistindo aí, sobre cuidado do cabelo. Eu, por exemplo, acabei de ter, o Luquinha tem 1 aninho e 6 meses, e a gente sabe que quando a gente está grávida, o cabelo cai muito, né? Cai muito. E aí entra o sol, né? Sim. Quando a gente pega o sol, aí que o meu parece que murcha, né? Parece que o meu cabelo dá aquela murchada quando a gente vai ao sol. Quando a gente está no verão, né? A gente sabe, a gente é uma capital que tem é muito calor. É um sol para cada um. É um sol para cada um, a cabeça às vezes a gente toca, sai torrando ali. E para quem quiser cuidar ali do seu cabelo nesse momento de sol, dá uma dica aí para quem está nos assistindo hoje, dica de ouro. Cuidados no verão, né? No verão, é. No Meninas, verão que Belém todo tempo é verão. Eu já ia falar, o nosso clima ele é úmido, né? Então a gente tem sol todos os dias. Eu acredito que até essa luz aqui do estúdio, ele tem incidência assim nos nossos fios. Sim. Então, sempre ter um protetor térmico dentro da bolsa. Gleice, que protetor térmico é esse? Sempre leia no rótulo filtro UV. Tem que ter isso no rótulo do produto. Né? Produto, geralmente, buscar por produtos profissionais. Se você vai pegar uma piscina, ou se você vai fazer uma caminhada, se você vai correr, se você vai à praia, a dica é sempre sair de casa com um leave-in ou líquido, um protetor com a proteção térmica UV. A gente acha que só quando vai tirar férias na praia, vou me expor totalmente ao sol, preciso ter esse cuidado. Você está dizendo que às vezes até uma lâmpada... Normal. Já é, então tem que ser no dia a dia. Diário. Eu tô... É por isso que meu cabelo tá assim. Eu nunca usei, agora eu vou ter que comprar. Lá vende também? Sim, Olha aí, temos produtos home care. Vou ter que ir lá comprar, porque... Tem que ter protetor solar capilar. Porque eu nunca usei protetor solar. Você já usou? É isso que eu falei, quando vai pra praia, quando eu sei que eu vou sair de férias, né? Aí eu compro. Mas penso eu que é só, engano meu, né? Que é só para aquele momento, que o resto do ano eu tô morando na sombra. Minha mãe tinha que ter me ensinado. Não, a proteção térmica nos fios, ela tem que ser diária. Eu vou fazer isso hoje. Isso faz toda a diferença, porque não é só a incidência do sol, tem o calor mecânico, que às vezes a gente faz uma chapinha em casa, faz uma escova, pega o secador ali para secar, só tirar aquele excesso de água dos fios. Então, para toda essa exposição de calor, a gente precisa estar com o leave-in, o protetor térmico com a proteção UV. Tá, primeiro cuidado é esse, né? Olha, aproveita que hoje é gratuito aqui, viu? A consultoria tá gratuita. Segue o Instagram deles também, né? Sim. Que tem sempre dicas, né? Sim. Gleice, chapéu, boné, bandana, digamos, esses itens, eles ajudam a proteger o fio do sol? Se você fizer o pré, né? Se você passar o seu protetor, seu óleozinho ali nas pontas, porque, vamos lá, hoje a gente tem o que geralmente na bolsa? Um óleozinho, né? Aí a gente passa o óleo aonde? Não é nos fios, é nas pontas. Então, daqui para cá você não tem a proteção do seu cabelo, você tem a proteção do seu cabelo nas pontas. Então, com o leave-in, com a proteção UV, você faz a aplicação no cabelo todo e o olhinho ali você só faz a proteção das pontas. Fez esse pré-tratamento, colocou a bandana, colocou o chapéu, colocou o que você quiser, está ok. Só o chapéu não protege. E esse óleo que você falou, ele ajuda na hidratação do cabelo ou ele é só essa proteção? Dependendo da composição, sim, porque hoje a gente tem uma gama de produtos especializados. O óleo que você vai usar no seu cabelo não vai ser o óleo que a Lindy vai usar no cabelo dela, então existem produtos específicos para cada tipo de cabelo. Então, um cabelo colorido, ele não vai ser o mesmo tratamento para um cabelo cacheado, né? Então, assim, hoje a gente tem no mercado da beleza, que é um mercado super promissor, é um mercado que a cada ano que passa ele só cresce, então com muitas novidades todos os tempos, e os produtos eles acompanham essa tecnologia. Antes a gente costumava dizer que a gente pegava um óleo e que aquele óleo servia para todos os tipos de cabelo. Hoje não mais. Então, assim,
existem óleos específicos para cada cabelo e esse óleo ele precisa ser usado. Existe aquele produto que você passa no seu cabelo e não precisa de enxágue, mas existe aquele produto que você precisa passar, deixar uns minutinhos e retirar dos fios do cabelo, porque senão ele tem efeito rebote. O que ele te promete, ele acaba não entregando porque o uso dele está sendo inadequado. Então, precisa prestar atenção muito nisso. Por isso que a gente diz o seguinte: aquela lavagem, mesmo que seja com um produto profissional que a gente faz em casa, nunca vai ser igual quando a gente faz no salão. E não é. E não é. Não fica igual. E não é por conta justamente de toda uma técnica de manipulação desse produto que é realizado no lavatório, dentro do nosso espaço. Aproveitando a consultoria, né, a gente Tem aproveita muitas aqui, né? perguntas. Aqui tem uma muitas. lista. Já passo pra ti. As nossas seguidoras também lá do Estamos Instagram. saindo de férias, ou estamos indo passar um dia na praia, na piscina, ou vai fazer uma caminhada, andar de bicicleta, proteger o cabelo, né? Fiz direitinho como a Gleice aqui indicou. Mas aí, digamos que eu passei um dia inteiro exposta ao sol, um dia de praia ou de piscina, de lazer. O que é ideal eu fazer após essa exposição intensa, ou por um dia, ou por 2, 3 dias? O que é melhor fazer imediatamente após essa exposição? Bom, eu digo que entre uma praia e a piscina ela tem um efeito danoso 10 vezes mais, né? Por conta... Você tem que escolher entre mergulhar na praia ou na piscina, que a piscina vai me trazer mais danos. Com certeza. 10 vezes mais é muito. É muito. Até por conta dos produtos químicos que ali, né, a gente tem, Sim. enfim. A gente já teve histórias, meninas, de clientes com cabelos coloridos entrarem na água, na piscina e saírem com cabelo verde. Já. Só para vocês terem passou por noção. Não chegou a ficar verde, mas ficou mais amarelada, assim. Ficou estranho. Tanto que com cabelo loiro, normalmente quando vai na piscina, passa um cocô Produtos aqui pra químicos que entram em contato com química que foi realizada no cabelo. Então, o que eu posso dizer para vocês? O que é o ideal dentro desse contexto de férias? Eu vou para a piscina, vou para a praia e tal. Mergulhou, molhou, fez a exposição ao sol, está ali só tomando um banho de sol, tem que lavar o cabelo e tem que reaplicar o produto. Se reaplica o produto antes, lavou durante, não lavou mais depois. Então, é a reaplicação desses produtos, o cuidado com os Você vai fios. passar o dia inteiro tomando banho de piscina e de praia, na hora que você sai, molha, passa o Molhar, produto. tirar aquela água, excesso. aquele excesso e não é só pra reaplicar o quem tem produto. cabelo loiro, né? Porque às Não. vezes a pessoa acha, poxa, eu só Não. tenho que ter esse cuidado, a loira só tem que, ou o ruivo só tem que. Não, a pessoa também tá com o cabelo ali natural. Sem dúvida nenhuma. É uma agressão aos fios, né? Então, os raios solares, a química da piscina, cloro, essas coisas, é uma agressão aos fios. Então, um fio saudável não necessariamente é um fio natural, né? Não existe mais isso. A gente precisa desmistificar essa situação. O meu cabelo ele é natural, ele não tem química, então ele é um cabelo saudável. Existem vários cabelos naturais que estão detonados Isso é por verdade. falta de manutenção, por falta de cuidado. E assim, existem produtos hoje de todos os preços acessíveis ou não, produtos profissionais ou produtos intermediários que entregam ali aquela proteção. Eu digo que hoje, graças a Deus, a gente tem muitas informações baseadas a isso nas redes sociais, nem todas verídicas. Então, sempre quando passar os salões de beleza, sempre está falando com um profissional da beleza pedindo essas informações. E dormir com o cabelo molhado? Mito. Tem alguma... Não. Vamos fazer mitos e verdades aqui. Mitos e verdades. Então não tem prejudica. problema. Não. Era o argumento que eu tinha para minha se filha, ele agora te- não tem mais. Não. Ela Se adora ele- tomar banho, Pérola não assista deixar o cabelo hoje. molhado. pra E dormir. cortar as pontinhas ajuda a crescer? Com certeza. É necessário. Sempre tá... Sempre está Tem tirando um ali. prazo? Não, é muito orgânico de pessoa para pessoa, mas aquela pontinha ali que a gente já vê que está Não desnecessária. adianta a pessoa chegar, tem que cortar minha ponta. Eu pego em casa, tem que ter um profissional para ele saber. Porque assim, o corte da ponta, ele não é só o corte da ponta. Ele traz leveza para os fios. Então, assim, dependendo do sentido que esse fio das pontas ele é cortado, faz toda a A diferença. técnica faz diferença. Toda a né? diferença. Não faz isso em casa. Tá, agora eu vou perguntar a outra. Essa daí é a Giovana, uma pérola do cabelo molhado, agora da Giovana não assista, filha, por favor. Tomar banho. Se bem que ela é boa, ela assiste, se for verdade. Tomar banho com água quente prejudica? Total, Olha aí, Giovana. total, Fica a dica. total. A água quente, ela é extremamente danosa para os fios. Então é melhor... Independente do período do ano, do horário. Independente do período do ano e do horário. Eu sou
Eu sofro, porque eu adoro tomar banho de água quente, então é um dilema para mim, mas é Dá extremamente pra tomar banho danoso. assim e depois tu jogar no Eu gelado. não tenho esse problema. Eu adoro banho frio. Na verdade, a água quente é inimiga do cabelo, né? Infelizmente, por várias questões, não só dos fios, eu digo muito também que da parte do couro cabeludo. Até pro couro cabeludo? Exato. Ó, eu imaginava que seria bom pro couro cabeludo, porque Não, imaginei que da daria... caspa, Não, da... imaginei que a asepsia seria melhor, né? A limpeza do couro com água. A gente Ele- acha que ele a vai água quente torrar sempre tua limpa cabeça. melhor. Não. Não, quente é quem manda, aquele quente do chuveiro. Vai torrar tua Aquele- cabeça. Por incrível que pareça, não. Ela é Na extremamente verdade, não é nem danoso. só pro cabelo, Então, né? É olha, pra nada- pele também. nada de praia. A pele, quando você toma água quente, eu só tomo banho de água morna, tá? Não é quente. Mas também prejudica a pele, Sim. deixa a pele mais envelhecida. Seca, Então, o envelhecida. ideal é Acho você que é por tomar... isso que eu tô jovem, porque eu adoro banho frio, pele, cabelo. Nisso aí eu tô ok, né? Vai lá, quem mais que tem, Gabi? Mais uma. Certo. É progressiva. Né? Como é no cuidado, a gente falou sobre o verão, mas também falamos que aqui em Belém é muito quente. Então, progressiva. Hoje em dia, muitas mulheres têm feito a progressiva. Como é o cuidado? Redobrado, né? Eu digo que é uma química bem forte, né? Onde a gente faz é como se plastificasse o seu fio. Aquele fio, uma vez plastificado, ele precisa do dobro de cuidado. Imagina que você tem uma plastificação do seu fio e que ele precisa de uma proteção em cima dessa plastificação, senão ele vai fazer o quê? Ele rompe. Selagem, botox. Todos esse todos tipo. da mesma Todos família. são. Botox, realinhamentos orgânicos, a base de ácidos, a base de qualquer outra composição química, eles precisam de trabalhos e de cuidados diários redobrados. Última Gente, pergunta. vai. Calma que eu tô numa Tá acabando o consultoria. tempo, vai. É rápido. Tá se aproveitando. A pessoa que faz, por exemplo, no meu caso, eu faço às vezes um Coloração. botox, que senão ele fica enorme, Sim. e também faço coloração. Aí sempre tem que ter um prazo, né? Tem que ter um tempo para fazer um ou outro. Ou é um ou é o outro, não dá para fazer os dois. É um risco muito grande você fazer duas químicas, né, que trazem, de certa forma, uma agressão para os fios no mesmo dia. Tem profissional que faz e tem profissional que não faz. E aí a gente parte do princípio que a gente ali como técnico, os profissionais ali como técnico precisam ter essa responsabilidade. A cliente quer chegar e ela quer fazer tudo de uma vez, porque ela quer sair linda. Aí o cabelo sai transformar fuar e aí por acha que o completo. problema é o Só que salão. aí a né? gente precisa realmente bater esse papo, conversar e fazer com que a cliente entenda que um processo não pode ser feito no mesmo dia que o outro. O ideal é que seja feito em momentos separados. Olha, acabou teu momento de consultoria, porque o diretor já está aqui, o tempo de você está acabando. Mas a gente, antes de acabar, a gente queria perguntar, e você já pergunta e já fala um pouco mais do salão, né? Certo. Do G2 Beauty Hair. Tem algum tratamento, assim, que, eu não tenho dinheiro para estar toda semana, o tempo inteiro, mas tem alguma coisa, assim, aquele coringa, para quem vai sair de férias, para quem vai se expor ao sol, para quem está voltando de férias e precisa dar um up? Tem algo no salão? Fala pra gente de algum pacote, alguma promoção, se tem alguma coisa, aproveita. Bom, como eu falei aqui, acredito que a gente precisa se proteger. A questão é do pré e do pós, né? Muito baseado nisso, no tempo que a gente já tem, na realidade que a gente presencia todos os anos nesse mês de julho, a gente acaba fazendo um protocolo dentro do espaço, que é o protocolo que está vigorando, inclusive, para quem quiser acompanhar, já está liberado a partir de hoje nas redes sociais, que é você fazer um pré-tratamento, e esse pré-tratamento consiste muito em você fazer uma reconstrução, porque eu crio uma blindagem nesses fios para você se expor ao sol. Se expõe ao sol, se diverte, curte o verão com a família, volta. E aí a gente faz um processo de nutrição nesses fios, porque o que eu coloquei com a água, com o cloro, com toda essa exposição do sol, ele é retirado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar de novo aqueles nutrientes ali naqueles fios de cabelo. Então, baseado muito nessa realidade que a gente pega, né, durante os casos que a gente tem das nossas clientes, nós criamos um combo, inclusive esse mês, que você fechando com a gente esse pré e esse pós, você ainda leva uma linda bolsa de praia do G2, que é a nossa campanha do mês de verão. Então, assim, façam um pré-tratamento, né, se for se expor ao sol, ou faz em casa, ou vai procurar um espaço de beleza especializado. E quando voltar, não se esqueçam de cuidar dos fios, porque eles sofrem. Sofrem mesmo, Sofrem. né? No verão a gente sofre, cabelo e pele sofrem, precisam de todo cuidado. Gleice, foi uma alegria enorme ter você aqui conosco.
A gente queria mais tempo para conversar tanto sobre o cabelo como sobre a sua vida. Um programa só sobre o cabelo e um programa só sobre testemunho. Eu fiquei arrasada, eu queria mudar. A gente volta, a gente está no pré-verão, no pós-verão, a gente volta e fala sobre tudo isso novamente. Mas muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que você aí em casa foi extremamente abençoado, né? Você teve uma história, um testemunho de fé, de superação e de como ainda teve uma consultoria capilar aqui. Eu tive completo. A Gabi tirou todas as dúvidas e a gente sabe que isso faz parte, né? Nós mulheres somos assim. A gente começou aqui chorando, mas chorando de gratidão, de emoção. Sim. E a gente termina aqui em risadas. A partir de hoje, nada de banho quente, viu? Só banho gelado. Sofro junto contigo. E para você que está aí em casa, a gente quer desejar um final de semana maravilhoso. Que sua vida, sua família sejam alcançadas por esse Deus que alcançou a vida da Gleice, que tem alcançado as nossas vidas e que muito mais do que um verão com Cristo, a gente precisa de uma vida inteira com Ele. Amém. E que Ele possa fazer parte da sua vida todos os dias. Isso então, mesmo. Só para concluir, você não está sozinha. Se você quiser, pode mandar mensagem no meu direct, no da Elines, no Femininas TV, @Femininas TV. Lá vamos poder falar com você, tá bom? Então não importa o desafio. Não importam as circunstâncias Femininas!